até a casa de Daniel e o encontraram orando e fazendo súplicas diante do seu Deus. Depois se apresentaram ao rei para falar a respeito do interdito real. Perguntaram ao rei: não é verdade que o Senhor assinou um interdito ordenando, no espaço de 30 dias, que todo homem que fizesse um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, fosse jogado na cova dos leões? O rei respondeu: sim, o interdito está em vigor, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então eles disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, faz pouco caso do Senhor, ó rei, e do interdito que o Senhor assinou. 3 vezes por dia ele faz a sua oração. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e decidiu livrar Daniel. Até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos até o rei e lhe disseram: lembre-se, ó rei, que há uma lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou pode ser mudado. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Foi trazida uma pedra e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com o seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio. Passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e o sono fugiu dele. Pela manhã, ao romper do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim, Daniel foi tirado da cova, e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. O rei deu uma ordem, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Foram jogados na cova dos leões, eles, os seus filhos e as suas mulheres. Ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas, e habitantes em toda a terra: que a paz lhes seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Vamos orar? Ó Deus, que narrativa, que história maravilhosa, Pai, motivadora, instrutiva para nós, teu povo. Ó Deus, através da obediência e fidelidade de Daniel, não só ele foi poupado, mas o teu nome foi engrandecido. Dê-nos, ó Pai, condição de entender como isso é possível para as nossas vidas, como cristãos, como servos do Senhor, para vivermos também em obediência, em devoção e dedicação ao Senhor, de tal forma que o Senhor nos use, para que possamos ser proclamadores do teu Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós, nos últimos estudos, nós tivemos vendo, nos últimos 3,
sobre a necessidade que muitas vezes nós sentimos de agradar as outras pessoas. O desejo de agradar as outras pessoas para sermos aceitos. E vimos que isso pode se tornar uma grande armadilha, porque nós podemos tratar essas pessoas ou as exigências delas como algo tão grande, de tamanha importância, que essas pessoas podem tomar o lugar de Deus na nossa vida. Podem se tornar ídolos a serem obedecidos e seguidos, até mesmo em desobediência ao Senhor. Mas vimos também que isso leva-nos ao erro de negarmos a nós mesmos e quem nós somos. Em especial, quem nós somos diante de Deus. E como nós nos alegramos em ser povo de Deus. Hoje, nós veremos um exemplo, que é o exemplo que nós encontramos aqui nesse texto, de Daniel, capítulo 6. O livro de Daniel, ele é maravilhoso. É um livro que é profético. Ele traz tantos detalhes a respeito daquilo que estava acontecendo e que haveria de acontecer a partir daquele momento. De maneira inédita, Deus estava introduzindo vários eventos que ocorreriam depois, com reinos que viriam até a pessoa de Cristo Jesus e o final de todas as coisas. O livro de Daniel é realmente um livro que precisa ser estudado e precisa ser compreendido. Nós tivemos o privilégio de estudarmos nos grupos de terça-feira. Aqui nesse texto, em especial, ele nos ensina a viver de maneira diferente do mundo, mas viver em um mundo onde nós podemos, nesta realidade, ser chamados a obedecer a Deus e não a homens. Em especial aqui nesse texto homens poderosos, líderes, aqueles que têm a responsabilidade de conduzir o povo. A palavra do Senhor, ela vai nos mostrar claramente que nós devemos honrar, nós devemos orar pelas nossas lideranças. E já estudamos a respeito disso na carta de Pedro e também na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos. E vimos que esse é o propósito de Deus para nós. Cristãos são cidadãos que são obedientes às leis e à orientação do governo. Mas nós vemos na Escritura também, claramente, que em situações bem objetivas, o povo de Deus é colocado diante de uma grande decisão. Obedecer aos homens, e para fazer isso eu tenho que desobedecer a Deus, ou eu continuo obediente ao Senhor. É como se o texto dissesse, olha, existem situações que são diferentes, que são especiais. Esse é um dos textos. E não é só este evento que acontece no livro de Daniel. Nós vamos encontrar outros exemplos aqui. Mas se nós formos, por exemplo, olhar no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, se você puder abrir, no verso 25 até o verso 29, nós vamos encontrar discípulos do Senhor aqui, apóstolos, sendo colocados diante do Sinédrio. Diz o texto assim, Atos 5, 25. Trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao Sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Esse texto, ele é muito claro, ele é muito objetivo. Havia uma ordem para que eles deixassem de apresentar Jesus como Redentor, como Salvador. O texto nos mostra que os apóstolos que foram orientados por Deus para conduzir o mundo no conhecimento da salvação em Cristo, eles entenderam no Senhor que o mais importante, se eu tenho que escolher, é obedecer a Deus.
Aqui nesse texto de Daniel 6, é o relato bíblico da desobediência de Daniel. Aqui ele está sendo desobediente. Ele está sendo desobediente à lei do rei, e por causa disso, ele experimenta a cova dos leões. Ele é lançado na cova dos leões. É, na verdade, uma série de histórias, e aqui é a última de uma série, projetadas pelo Senhor para mostrar a supremacia de Deus sobre os reinos e sobre as nações poderosas. Daniel 6 nos mostra como esse homem de Deus se comportou entre a lei de Deus e a lei do homem, quando uma contraria a outra. Na verdade, ele não está pregando desobediência civil, em momento algum ele tem essa intenção, mas ele está, sim, vivendo e ensinando a importância do povo de Deus viver, antes de tudo, a lei de Deus, o propósito de Deus, ter Deus em primeiro lugar. Ele detecta algo que estava acontecendo, e ele acaba destacando algo, que é o poder de ousar até mesmo sofrer. Ele mostra que é importante nós sermos ousados, até mesmo que isso custe para nós sofrimento, do que viver no mundo. O sofrimento para viver na presença de Deus de maneira sábia, justa e piedosa. Diante disso, eu queria que vocês me acompanhassem no estudo desse texto, que é maravilhoso, como eu já lhes disse, e ilustrativo, e que nós pudéssemos ver alguns desses elementos fundamentais que apontam para você ter coragem de viver como cristão, no mundo que muitas vezes deseja nos ver negando a Cristo. A primeira coisa que o texto nos mostra claramente é que nós devemos viver a justiça num mundo ou no meio de um mundo que é injusto. Eu tenho que viver a justiça num mundo de injustiça. Aquilo que o mundo vive, a desobediência a Deus, a desobediência às regras do mundo onde ele vive, quebrando, pecando, isso não pode ser influência a ponto de nos levarmos a termos medo de vivermos para o Senhor. Os primeiros 9 versículos de Daniel 6, nós vemos a maneira pela qual Daniel se distingue como um homem, que é mostrado como um homem justo, piedoso, no meio das pessoas injustas e com ações injustas. E essa realidade das ações injustas dos homens, baseado no desejo das pessoas de sobressaírem, de não conseguir perceber que alguém, servo de Deus, tem uma vida tão maravilhosa, piedosa, verdadeira, isso os incomoda. E aqui o texto diz que Daniel era um homem justo. O que causou a atitude errônea daqueles homens para com ele, e manipulando o rei Dario, o que motiva era a justiça de Daniel. Dario, o Medo, que provavelmente é um subordinado de Ciro, o persa, agora está governando ali aquela região que tinha sido o grande império babilônico. O império babilônico cai diante do império Medo-Persa. E o que a gente percebe é que ele, aqui no texto, que ele vai atribuir a 120 homens, sátrapas, que são deputados, a responsabilidade de governar as várias províncias do império. Ele entende que essa é uma forma de administração. E isso é algo que realmente demonstra que ele era um líder e ele estava delegando pessoas para governarem com ele. Nós vamos ver Moisés fazendo isso quando o povo sai do Egito e ele tinha que julgar todas as coisas, e o seu sogro o orienta para que ele esteja colocando homens para cuidar de grupos maiores, menores,
e que as coisas finais pudessem chegar até ele. Essa é uma atividade de liderança sábia, inteligente. Ele não estava fazendo nada de errado aqui. Esses homens, esses sátrapas, eles receberam um tipo de autoridade, provavelmente civil, talvez uma autoridade militar, para garantir que o rei não sofresse perdas. É isso que nós encontramos no verso 2. Além disso, desses 120, 3 deles, altos funcionários, eram responsáveis por gerenciar esse sistema de governança. Ou seja, 3 deles governavam esse grupo maior. Se fôssemos aqui pensar e sugerir, talvez, 3 grupos de 40, né? É o que dá a ideia. É o que parece ser. Não importa se é um maior ou menor, a questão é que 3 deles eram os mais importantes e eles foram colocados com responsabilidade maior. E eles começam a fazer esse trabalho administrativo. Só que na medida em que isso era feito, Daniel, diz o texto, que era um homem qualificado, excepcionalmente qualificado, e nós vemos que ele foi excepcionalmente qualificado porque Deus era com ele. Porque ele conhecia Deus, porque ele era abençoado como filho de Deus. E no versículo 3 diz que ele se distinguia, ele era diferente, ele era acima de todos os outros líderes. Por quê? Porque havia nele um espírito excelente. E Dario, vendo isso, já estava pensando, eu vou colocar ele para governar o reino inteiro. Quem sabe ele, outros 3 e outros 120, não sei. Mas a ideia é, eu vou destacar esse homem para ser o mais importante deles. Nós vemos que o destaque de Daniel do resto dos outros é porque ele tinha uma vida diferente, um comportamento diferente, apesar de viver numa cultura que era diferente da dele. Ele era do povo de Deus, ele não era medo-persa. Ele estava sob o domínio deles, mas ele fazia parte do povo de Deus, daquele povo que foi formado desde Abraão. Existe algo especial na maneira de Daniel viver, de tal forma que isso o torna incrivelmente confiável, e as pessoas criam nele. Entendiam que aquele homem estava agindo com verdade, e isso destacou. Se a gente for caminhar na Bíblia, de uma maneira geral, olhar as histórias de outros personagens das Sagradas Escrituras, do povo de Deus, que se destaca, nós vamos ver que todos foram homens e mulheres que estiveram nas mãos do Senhor, subordinados ao querer de Deus. O texto aqui diz, o Senhor estava com ele. Eu lembro de José. José, no final do livro de Gênesis, aquele homem que teve irmãos que o vendeu, que diz que ele havia morrido, que vai para o Egito, e acaba, pelo propósito de Deus, sendo um instrumento de libertação do povo de Deus no futuro, porque senão eles morreriam de fome. Aquele homem passa por várias lutas, por mentiras, por causa dos seus irmãos, depois por causa de outras situações, ele é mandado para a prisão, e em todo o tempo, até mesmo quando ele é acoado por uma mulher, que era a esposa do grande homem do reino naquela época, e ele foge porque ele não quer viver o pecado, o texto diz várias vezes a mesma expressão, o Senhor era com ele, ou o Senhor estava com ele. A Bíblia, quando fala de Abraão, fala de José, fala de Davi, fala de Ezequias, fala de Noé, Enoque. Todos esses personagens da Escritura, homens de Deus, são chamados como aqueles que andaram com Deus. Andaram com Deus. Havia algo nesses homens que os diferenciava da cultura e da vida ao seu redor. O favor de Deus estava com eles.
Não só eles andavam na presença do Senhor, mas o Senhor cuidava deles. Eles escolheram seguir a Deus na sua geração, diante das situações que vivenciava. E por causa disso, na bondade do Senhor, que Deus os conduziu nisso tudo, o Senhor era com eles. Antes de caminhar um pouco mais nesse texto, eu fico pensando se isso pode ser dito por mim ou pela sua vida. Tipo, nós somos reconhecidos verdadeiramente como um povo que tem a cultura cristã no coração, a presença do Espírito em nós, o selo do sangue sobre a nossa vida, que nos dá a verdadeira libertação da escravidão do pecado. Se nós estamos vivendo de tal forma no meio dessa cultura de hoje, e as pessoas olham para nós e veem em nós alguém que verdadeiramente ama a Deus. É como se eu pudesse perguntar para mim mesmo e estender essa pergunta para os amados. Nós nos distinguimos do resto da cultura em virtude de uma vida de piedade, uma vida de exclusiva adoração a Deus acima de todas as coisas e em todas as coisas. É como se esse tipo de situação que encontramos aqui no livro de Daniel apontasse para nós e dissesse: e você? Isso tem um propósito de estar aqui, certamente é de nos acordar e de nos fazer voltar para o Senhor. Nós não podemos perder o fato de que Daniel é uma daquelas pessoas que continua a seguir firmemente ao Senhor Jesus nos momentos da adversidade, no meio do mundo onde ele vive, em meio às dificuldades. Ele aqui estava na Babilônia, ele não estava no meio do povo de Deus, ele estava no meio do povo babilônico e depois dominado pelos medo-persas, povo bruto, de luta, de guerra. Desses povos que a gente encontra aqui na Escritura, eles são tratados como aqueles que só foram melhores do que os romanos, porque os romanos foram muito piores. Mas eles são tratados como terríveis. Na Babilônia, sob o domínio de Nabucodonosor, Daniel busca consistentemente uma vida piedosa. Debaixo de Dario, ele quer ter uma vida piedosa. Olha comigo no verso 4 e 5. E nós vemos que aqui no verso 4 e 5 existe uma conspiração. Existe ali uma conspiração contra Daniel. Aí você pode dizer, mas conspiração deveria ter sido contra o rei. Num certo sentido, de tabela foi mesmo. Porque Daniel era tratado pelo Senhor como o principal daqueles que governavam com ele. E eles estavam querendo macular a imagem, tirar de Daniel essa posição. E o texto diz que eles olharam para ver se havia alguma situação difícil. Então esses homens disseram: nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel. No verso anterior, no verso 4, diz que eles não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Ele era zeloso. Ele era zeloso diante de Deus e diante dos homens. Ele era aquele que orava regularmente e piedosamente na presença de Deus. Ele conversava com o Senhor, ele tinha intimidade com Deus, e quando estava com as pessoas, ele demonstrava que ele era um homem justo, e porque Deus o fazia justo, ele vivia assim. Ele não tinha a sua vida afetada pela cultura e pelo mundo, a ponto de viver angústias para satisfazer, a não ser em prioridade, acima de tudo, ao Senhor. É algo fantástico isso que está acontecendo na vida desse homem. É fantástico porque eu e você sabemos exatamente
o que é ser julgado regularmente pelas pessoas. Esses dias uma senhora, eu fazendo uma visita, e ela não era da casa, mas estava lá também na visita. E eu estava falando a respeito do apóstolo Paulo e como Deus havia mudado a visão daquele homem, que não conseguia ver Jesus Cristo, que havia estado ali diante daquele povo, havia feito milagres, mas de um momento para o outro, Deus abriu seus olhos e permitiu que ele visse ao Senhor Jesus e chamasse Jesus de Senhor. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E a partir daquele momento, aquele homem foi transformado. E eu disse, é assim que Deus faz a sua obra em nós, Ele nos transforma. E aquela pessoa disse para mim, ele nunca mais pecou? Eu disse, com certeza. Deus teve uma longa jornada na vida dele. E ele só será recebido totalmente perfeito na presença de Deus, quando Deus voltar e o transformar de maneira definitiva, depois de ter ressuscitado. Ele diz, então, se ele era imperfeito, como ele poderia ficar ensinando perfeição para os outros? Eu acho engraçado vocês crentes, vocês ficam falando de alguma coisa que vocês não vivem. Uau, aquilo incomodou. Incomoda de verdade. Por quê? Porque o que as pessoas deveriam ver em nós é uma expectativa de sermos encontrados fiéis diante de Deus e diante dos homens. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Coríntios, eles questionando a sua vida, o seu ministério apostólico diante daquela igreja, ele diz, vocês são minha carta viva. E ele diz, olha, o que Deus requer de nós é que sejamos encontrados fiéis. É interessante, Daniel, ele foi encontrado fiel. Era um homem que tinha preocupação com a imagem de Cristo na sua vida. Ele não queria ser um instrumento, e ele se esmerou para não ser um instrumento de queda, tropeço, escândalo do nome de Cristo, através de atos errôneos, ou de atitudes deliberadamente pecaminosas. Era um homem zeloso e preocupado com a sua limitação. Daniel não era perfeito. Ele era homem e pecador, mas ele se preocupava em ser achado como homem de Deus, agindo de conformidade com a palavra de Deus. Eu me assusto quando eu vejo o corpo de Cristo, os membros do corpo de Cristo, que somos nós, nem um pouco preocupado com aquilo que falamos, pensamos e fazemos diante do mundo. E creio que isso acontece porque nós nos esquecemos que nós estamos colocados no mundo para sermos luzeiros no meio do mundo. Diferentes. E eu creio que é justamente aí que as pessoas começam a ter depressão espiritual. Existe isso? Existe. A ansiedade espiritual. Ele diz que é algo e vive totalmente diferente do que é aquilo. É aquele indivíduo que se diz cristão e que ama o Senhor Jesus e que tem certeza da vida eterna, e isso não é de se questionar, porque Deus dá a vida eterna a todo aquele que crê nele, mas o Deus que faz essa obra nos dando fé, é um Deus que nos santifica todos os dias e que nos habilita a lutar contra os nossos pecados e as nossas deficiências, para que possamos ser encontrados diante de Deus fiéis, para que possamos ser encontrados diante dos homens como fiéis. Se não vivemos assim, existe uma incoerência e não existe paz no nosso coração. E é muito comum nós vemos cristãos vivendo sem ausência de paz espiritual, porque as suas vidas não são luzes no meio das trevas. E isso gera dificuldade, gera angústia. Você sabe muito bem o que é isso, eu também sei. Quando nós pecamos, apesar de saber do que é correto e como deveríamos ter agido, a nossa alma sofre, a nossa consciência pega, o nosso coração dói, nós nos sentimos abatidos, fragilizados.
E o inimigo aplaude. Esses homens buscaram em Daniel como inimigos, exemplos de uma vida inadequada. E ao invés de baterem palma para o inimigo, eles bateram palma para o servo de Deus. Não tem nada. Esse homem é dedicado. Tudo isso por causa do ciúme, por causa de coisas próprias do mundo contemporâneo, como do mundo daquela época. Independente disso, de qualquer coisa que estava acontecendo, Daniel era um homem justo, por causa de Deus na sua vida. Mas havia uma conspiração para derrubá-lo. E eu vou dizer uma coisa para você, meu querido: existe uma conspiração para nos derrubar. Nós que somos a igreja do Senhor Jesus. Satanás e todos os seus anjos e os seus instrumentos da criação, ele fica tentando realmente tirar de nós aquilo que Deus nos deu. Ele não pode tirar, mas ele pode colocar dúvidas em nós, ele pode gerar em nós atitudes incoerentes, através de circunstâncias. De acordo com o versículo 4 aqui, eles não encontraram nada. Não havia motivo para a reclamação daquele homem. Nenhuma falha, nenhum erro puderam encontrar. Na verdade, a única maneira de derrubar Daniel era trazer algo contra ele relacionado à sua crença religiosa, a sua crença no verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra, que enviaria o Redentor e que ele cria nesse Redentor que viria. E que ele vai falar no final do seu livro sobre isso. Que declaração de vida aquele homem tem. Nós precisamos entender que os oponentes do Daniel, do homem de Deus, vão atrás do caráter dele, para ver o caráter dele. Desacreditar uma pessoa, diante da inconsistência da sua pessoa, é você acusá-la na sua essência, no seu caráter. O inimigo, ele é habilidoso para assassinar a nossa reputação. Você sabe que isso acontece no mundo de uma maneira geral. Se eu quero derrubar alguém, eu tenho que desqualificar essa pessoa. A justiça usa isso. Os advogados usam: olha, vamos desqualificar, ele não era tão bom assim, ela não era tão mãe tão boa, vamos tirar o menino de lá, vamos fazer aquilo. Olha, ou seja, eles começam a arranhar a história das pessoas. Isso se chama assassinar reputação. E o mais triste disso tudo é que isso pode acontecer até mesmo dentro do corpo de Cristo. E quando isso acontece, Satanás está batendo palma. A grande verdade é que Daniel não pôde ser desacreditado. Não por causa dele, mas porque Deus era com ele. Ele era o homem, ele era o líder que não podia ser criticado. Então o que eles vão fazer? Eles vão tomar uma atitude de maldade, de malícia. Vão sugerir a Dario, juntos lá, e diz o texto que primeiro foram os sátrapas e os presidentes. Os dois lá e os sátrapas, depois diz que juntaram os prefeitos, os governadores, eles fizeram um grande motim, e vamos dizer o seguinte: ele é desse povo aí, dos judeus, então vamos dizer alguma coisa sobre isso que leve-o a ser desobediente a Dario. Dario, naquela época, os líderes, eles gostavam de serem tratados como o provedor, o Deus do seu povo. E eles enchem a bola de Dario e diz: olha, queremos sugerir que durante 30 dias ninguém pode levantar uma oração ou fazer uma solicitação a não ser o Senhor, porque o Senhor é isso, porque o Senhor é aquilo, porque o Senhor é aquilo outro. Certamente houve toda uma argumentação ali. E ele concordou. Por que eles fizeram isso? Porque eles sabiam que Daniel jamais deixaria
de ser obediente ao Senhor e de ter uma vida religiosa na presença do Senhor. Ele não abriria mão de fazer aquelas coisas que são próprias do povo de Deus, de adorar a Deus. E aqui vem uma outra situação que eu fico pensando, né? Quais são as oportunidades que eu e você temos para ter uma vida de piedade, ou seja, uma vida de comunhão com Deus, que às vezes nós deixamos passar. Esses dias alguém chegou para mim e disse assim: eu vi alguém que não estava aqui conosco na escola dominical, mas eu vi naquele percurso essa pessoa indo para tal lugar. Eu disse: A princípio eu fiquei: nossa, está julgando o outro, você nem sabe a situação. Mas depois eu pensei: puxa vida, o outro não deve ter pensado que essa era a oportunidade que ele tinha para glorificar a Deus, e que tinha até hora marcada. Eu entrei dentro desse propósito, dentro dessa linguagem religiosa, não por legalismo, mas porque eu tenho alegria no Senhor, e de repente eu começo a abrir mão disso. O que nós vamos perceber aqui no texto é que eles vão usar a justiça de Daniel, o orgulho de Dario, para derrubar Daniel. É assim que tem que ser. Se a gente der mais um passo na história, mas para trás, é útil a gente considerar uma série de coisas relacionadas a seguir a Jesus em geral, e quando a desobediência civil pode ser necessária. É necessária. Eu lembro, por exemplo, quando resolveram que mataria todas as crianças até 2 anos de idade, porque foi feito ali a soma, a divisão, a subtração. Olha, nesse período foi que Jesus nasceu. Então, passa no meio da casa deles e começa a matar as crianças. É um decreto do rei. O que muitos fizeram? Fugiram, correram, esconderam, protegeram, brigaram para defender suas crianças. Eles estavam desobedecendo uma lei, mas por causa de algo maior, a lei de Deus que se refere à vida. Lembram da história de Moisés? Lembram daquele cestinho de vime? Cheio de coisas para que não entrasse água, para que ele não fosse morto. A grande verdade é que existem situações em que o mundo exige de nós algo que para nós é totalmente absurdo e nós jamais vamos praticar. E era isso que estava acontecendo. Aí você pode dizer o seguinte: bom, então, o que Daniel fez? Daniel foi lá e resolveu. O que ele resolveu? E aí vem o segundo ponto. Ele resolveu viver a obediência através da desobediência. Ele resolveu viver a obediência a Deus através da desobediência ao mandato do rei. A determinação do rei, que havia assinado uma regra, havia assinado um impedimento, um interdito. O interdito aqui era religioso: ninguém pode participar de ofícios que de divindade ou submissão a outro que não seja Dario. Isso é um interdito, algo que impede. Se alguém fizer isso, incorreu em erro. E foi exatamente isso que Daniel resolveu fazer. Queridos, o texto diz que Daniel, ele soube no verso 10, que o documento havia sido assinado. E aí ele diz: foi para sua casa, onde tinha janelas abertas em seu quarto superior para Jerusalém. E ele se ajoelhava 3 vezes ao dia e orava e dava graças diante do seu Deus, como havia feito anteriormente. Ele simplesmente fez isso por 2 motivos. Primeiro, porque ele tinha esse compromisso com Deus, porque isso era agradável aos olhos de Deus, e porque ele sentia alegria na sua alma em glorificar a Deus dessa forma.
E segundo, porque ele queria, assim, demonstrar diante de todos, de que o mais importante para ele era servir ao Senhor. É interessante que o texto diz que ele abriu as janelas. Não sei se antes ele abria as janelas. É provável que não. Mas o texto diz que agora ele abre as janelas e tipo, eu estou durante 3 momentos durante o dia aqui orando ao Deus de Israel. Jesus nos ensinou a amá-lo assim. A primeira coisa que a gente percebe em Daniel é que ele não fez o que muitos outros teriam feito. Por exemplo, ele não ficou com raiva, ele não fez um protesto, ele não levantou um papel, ele não fez um apelo, ele não usou o poder que ele tinha diante das coisas para tentar reverter isso. Não houve boicote, não teve mensagem do Facebook e do Instagram, não teve nada disso. Mas também não há qualquer apelo ao rei por reparação ou pedido de uma audiência com o rei. Ele não vai lá e diz, rei, me ouça aqui, por favor, pelo menos deixa eu fazer aquilo que eu gosto. Eu tenho cartaz diante do rei, deixa eu ir lá. Em vez disso, Daniel simplesmente vai para casa, diz o texto que ele abre as janelas, ele fica de joelhos e ora como sempre fez. Segunda coisa que nós vemos, o tempo de oração de Daniel, ele pretendia que fosse uma coisa pública. As ações de Daniel foram um ato aberto de desobediência, até mesmo desafio. Eu não vou deixar de fazer isso. É muito interessante porque, eventualmente, a gente vê isso acontecendo, e muitos sofrendo até hoje, porque querem continuar adorando a Deus. Existem países que têm outras religiões, diferentes da cristã, que não aceitam outras religiões nos seus países, e que perseguem aqueles que amam a Cristo e creem no Senhor Jesus, e quando eles fazem isso, e eles são vistos, eles são presos. Daniel abriu as janelas. Ele podia ter orado enquanto ninguém estava olhando, ou com as janelas fechadas, mas ele escolheu ser público com a sua desobediência. Terceira coisa, ele fazia isso 3 vezes ao dia. Foi ordenado a Deus que tinha que ficar 3 vezes no dia ali, ajoelhado na presença de Deus, virado para Jerusalém? Não. Não existe nada. Você pode pesquisar a Bíblia toda que você não vai encontrar isso como se fosse lei. Era um hábito dele, era um comportamento, um compromisso que ele resolveu ter diante do Senhor. É o tempo que eu tenho com o Senhor que é importante para a minha vida. É o meu momento devocional com o Senhor. Eu não abro mão disso, porque o meu compromisso primeiro é com o Senhor. Uau! Fico imaginando quantas vezes eu já ouvi mulheres e homens questionando o seu cônjuge, porque se comprometeram em ter na presença de Deus um tempo de oração, de leitura bíblica, de comunhão com o Senhor, de choro na presença do Senhor quando necessário. E essas pessoas simplesmente deixam de fazer isso tranquilamente. Não é porque o governo está mandando, é porque eu tenho preguiça, porque na minha agenda não cabe, ou porque eu sou desobediente mesmo a Deus, ou porque eu não estou tão interessado em ter essa alegria da intimidade plena com o Senhor. Daniel não está questionando a alegria dele, ele não está questionando, ele está questionando nada, ele simplesmente está sendo aquilo que ele era um servo de Deus, e para ele isso fazia parte da sua vida. As suas ações foram a expressão de desafio à ordem, ao rei ali. Ele estava não orando ao rei, ele estava orando ao Senhor. Essas 3 coisas mostram
a maneira pela qual Daniel agiu de maneira única, somente ele fez isso. E ele foi intencional. O texto não fala de outros judeus que viviam naquela época, ali naquele contexto, aprisionados primeiramente pelos babilônicos, depois pelos medo-persas, e que haviam resolvido orar ou ter aquele tempo. Não, o texto fala de Daniel. O objetivo é simples, essa atitude de Daniel. O objetivo é mostrar que existe uma regra no coração dele e na vida dele. E por causa disso, ele tem comportamentos que foram julgados pelos homens e dito, ele não tem falha nenhuma. O comportamento de orar não é uma falha. O comportamento de adorar não é uma falha. O comportamento de crer em Cristo Jesus não é uma falha. É uma bênção. É uma graça que Deus coloca na minha vida. Ser o cristão no meio de uma cultura não cristã deve ser para nós um privilégio. E isso não pode ser suficiente para levar-me a agir com medo a ponto de querer agradar homens e leis de homens e não agradar a Deus e a sua palavra. Essa é a grande verdade. Daniel 6, eu creio que é extremamente útil em nível, porque nós somos capazes de ver aqui na história de Daniel, nesse contexto, o que ele escolheu fazer numa situação específica. Ele teve que tomar uma decisão. Nós temos que ter cuidado para não limitar a desobediência civil, aqui nesse caso, apenas ao que vemos nesse capítulo. É claro que não. E nem existe um incentivo à desobediência civil. O que o texto traz é a obediência a Deus. O alvo do texto é obedecer a Deus, que traz para mim paz no coração. Viver a vontade de Deus no meio de um mundo e de uma cultura que não ama a Deus, é que traz alegria ao servo do Senhor. Caso contrário, ele vai viver como um cristão vazio, subordinado, sujeito ao pecado, a desobediências, a intranquilidade de alma, a ausência de frutos. Saber qual é a atitude que eu devo ter diante de umas certas circunstâncias é algo muito difícil. Talvez falassem, puxa, qual lei eu posso violar? O que devem ser violadas? Quais políticas da empresa devem ser toleradas ou não? Ou quais políticas exigem a sua renúncia? Sabe de uma coisa, quando eu tenho comunhão com Deus, e você tem comunhão com Deus, Deus dá a nós tranquilidade e entendimento de como devemos viver. Mas o texto continua. No capítulo 6, do verso 11 ao verso 12, nós vemos que aqueles homens foram lá, viram Daniel, tipo assim, a gente soube que ele está lá, então vamos lá, pegar ele no pulo e vamos no rei. Nós vimos, ó rei, nós vimos, ele fez o que é errado, e o Senhor disse que deveria ser lançado na cova dos leões. Nós vimos, e agora o Senhor tem que fazer o quê? Ele diz, mas ele ficou tão triste, o rei. E diz o texto que ele ficou até o final do dia, tentando achar uma solução para livrar Daniel. Eu fico imaginando, ele agiu politicamente, ele teve que agir ali nos bastidores, como é que ele poderia diminuir a penalidade sobre Daniel, ou não ter penalidade, afinal de contas ele não vê erro, ele gosta daquele homem, ele gosta da piedade daquele homem, ele está quase a ponto de crer na Deus daquele homem, e ele fica até o final, quem sabe se eu fizer isso, e diz o texto, olha, ele não teve como, ele teve que cumprir a lei, porque uma lei medo-persa não pode ser revogada, havia esse princípio. Aqueles homens, eles estavam agindo com uma pitada de malícia, de maldade em suas palavras.
Eles chegam para o rei e diz: olha, aquele homem, aquele judeuzinho, aquele homem lá, aquele homem está adorando a outro, o Deus dele, e não é ao Senhor. A terceira coisa que a gente vê aqui, final, é que quando nós obedecemos a Deus, nós produzimos adoração ao Senhor e mudança nos outros. Nossa história está aqui continuando com o rei convocando Daniel, julgando ele na cova dos leões, colocando o anel dele, o símbolo dele lá, e mandando os governantes com ele: coloque o símbolo aqui, porque ninguém vai poder entrar aqui. Puxa, que notícia terrível, Daniel fez isso, e agora eu tenho que colocá-lo na cova dos leões. No verso 16, o texto diz que o rei Dario disse assim: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Ah, essa foi uma pitada de malícia? Isso aqui foi uma pitada de maldade? Foi tipo, agora mostra que você é ou não é? Eu não vejo desse jeito, não. Não vejo pelo conteúdo todo da história. Aquele homem ficou angustiado no seu coração, a ponto de ter passado uma noite sem dormir, sem comer, angustiado, sem saber se Daniel estava livre ou não, porque ele imaginava a possibilidade de Daniel ter sido livre da boca, das garras, dos dentes, da destruição dos leões. Havia algo ali. E ele tinha uma expectativa, e ele diz para Daniel: Daniel, que o seu Deus, esse que você louva, que você serve continuamente, que ele livre você. É como se fosse uma oração. É estranho, mas é assim que eu vejo esse texto. Ele não está sendo sarcástico com Daniel, ele está dizendo: Daniel, eu tenho essa expectativa. É estranho isso, né? Mas é assim que o texto tem que ser visto. Ele só mandou Daniel para os leões, porque ele não conseguiu revogar a lei dos medos e persas. O rei estava realmente cheio de ansiedade durante toda aquela noite. Ele estava até arrependido de tudo aquilo que ele havia feito. Esse é um dos efeitos potenciais, profundos, que o comportamento piedoso de um cristão produz na vida de outras pessoas. Quando o cristão, o povo de Deus, age de maneira justa, verdadeira e obediente a Deus, Deus usa isso tudo para que os outros tenham um questionamento a respeito deles mesmos, vivendo sem Deus. É como se Deus estivesse trazendo um despertar de consciência. Quantas vezes nós já vimos servos e servas de Deus sendo salvas, crendo no Senhor Jesus, e volta para o seu lar e ninguém mais no seu lar é cristão. E o seu comportamento piedoso, fiel, de oração, de fidelidade, de retidão no seu comportamento, é usado para levar um despertar no coração dos seus parentes, e é salvo aquela pessoa, e depois outra pessoa, e depois outra pessoa, e outra pessoa. A graça entrou naquele lar. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a sua casa. Paulo disse ao carcereiro. E diz o texto que depois ele foi para a casa daquele homem, e ele batizou todo mundo, ou seja, todos creram. É assim que Deus faz. A obediência, que é a ênfase, a obediência de Daniel, ela trouxe algo espetacular. No versículo 19, nós encontramos o rei no nascer do dia, correndo para a cova dos leões, para ver se Daniel havia sido libertado.
Eu vi vários detalhes aqui que eu achei muito interessante, que eu passei por cima, mas eu fico pensando, eles colocam uma pedra e um selo. Lembram quando Jesus morreu? O que foi colocado ali? Uma pedra e selo. Para dizer, ninguém pode mexer aqui, alguém pode roubar, depois falar alguma coisa, ninguém pode. É uma regra, é uma determinação, foi o cumprimento da lei, ele deve morrer e ser sepultado. Foi sepultado. Deus vai lá e tira a pedra. Aqui nesse texto, ele está lá lacrado com os leões. A proposta, a determinação do rei foi cumprida, mas os leões tiveram suas bocas fechadas por Deus. O rei corre para lá, arranca a pedra daí, tira a pedra. Não sei como é que isso era feito. Sinceramente, não sei. Os leões estavam ali. Mas antes dele fazer isso, ele chega lá e diz: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Havia uma expectativa anterior, e agora existe uma expectativa naquele momento decisivo para ele. Ele não sabia o que estava acontecendo, e é interessante que de uma maneira respeitosa, como era devida àquela situação, Daniel diz: ó rei, viva para sempre. Ele foi respeitoso, ele sabia que o rei tinha que ter cumprido a regra, que ele mesmo havia colocado. Mas ele diz: ó rei, o senhor continua sendo. O senhor que me colocou aqui, mas o senhor ainda é o rei, e eu respeito o senhor, eu honro o senhor, eu sei que o senhor tem autoridade, eu sei que as suas regras são importantes, tem os seus valores. Essa foi alguma coisa estranha, foram outros que conspiraram, mas o senhor é o rei. Observe que ele não está ensinando a desobediência civil simplesmente, ele está ensinando a obediência a Deus. E aí Daniel passa a contar ao rei sobre a libertação através da presença de um anjo no meio da cova dos leões, e ele também lembra ao rei que ele não fez nenhum mal ao rei. É interessante. Daniel se mostra inocente, ele é inocente. E a sua libertação serve apenas para reforçar como que a mão de Deus está no meio de tudo. 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 O texto diz que o rei ficou muito feliz. Ordenou que Daniel fosse retirado da cova dos leões. Ordenou que aqueles acusadores e os seus familiares recebessem o castigo que haviam planejado para Daniel. Eles sim erraram. Achei coisa injusta em vocês. Achei erro e pecado em vocês. Achei malícia em vocês. Achei razão para puni-los. Jogue-os aos leões. A justiça nessa situação lá foi feita. Daniel foi liberto por Deus. E agora, os outros não experimentam da misericórdia. Em 1 Pedro capítulo 2, verso 20 ao verso 23, diz assim: pois que glória há, se pecando e sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência. Tem glória de vocês fazerem coisa errada e ser castigado? Não, tem glória nenhuma. Pelo contrário, você está na cadeia porque você merece estar na cadeia. É isso que Deus está dizendo. Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isso é agradável a Deus. O texto está falando exatamente daquilo que aconteceu com Daniel. Verso 21, porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Olha, o Senhor Jesus sofreu, morreu e deixou exemplo para vocês. Se isso for necessário,
que seja, mas não por fazer coisa errada, mas por causa da obediência a Deus, porque vocês amam ao Senhor Jesus. É isso que Pedro está dizendo. Ele não cometeu pecado, Jesus não cometeu pecado, não foi encontrado engano na sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. O Senhor sabe. O Senhor é que julga retamente. Esses homens inventaram uma lei injusta e estão me julgando. Daniel ficou na dele, disse: Senhor é que julga. É o leão? Vamos para o leão. Ele não fez cartaz, ele não fez reivindicação, ele não usou sua reputação, a sua força. É algo fantástico, é um chamado maravilhoso esse texto. Quando você conhece aquele que julga com justiça, Deus, e quando você segue o exemplo de Jesus, obediência, eu e você somos livres para não injuriar e não ameaçar quando está sendo tratado injustamente, porque sabe que um dia Deus fará tudo certo. Como é que a gente conclui diante disso tudo? Nós concluímos como o texto conclui. Verso 26 diz: faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, Dario está dizendo, todos tremam e temam diante do Deus de Israel, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Deus é, Deus faz, Deus é maravilhoso, merece ser exaltado. Quando o servo de Deus é obediente, até mesmo quando a lei humana te obriga a fazer algo que negue ao Senhor, obedeça ao Senhor, porque Deus é justo, e no devido tempo Ele vai fazer tudo ser compreendido. E eu achei algo fantástico. Diga para todo mundo, e no verso 27, no finalzinho, diz: foi Ele quem livrou Daniel do poder dos leões. E quando contarem a história, contem que quem vivenciou essa experiência de maneira obediente foi Daniel. Marca na história isso. Através do sofrimento de Daniel, Deus foi glorificado de maneira notável. E a história de Daniel termina nos dizendo que Daniel continuou a prosperar sob Dario e também sob Ciro, que autorizou e ajudou a financiar a volta e a reconstrução do templo em Jerusalém. Apesar da trágica destruição que foi planejada da vida e da história que Deus havia colocado na obediência de Daniel, a obediência desse homem continuou para a glória de Deus. E Deus foi visto e foi glorificado. Não tema. Não tema. Simplesmente ser fiel, porque eu estou convosco. Deus estava com Daniel. Deus está conosco. Não por causa da nossa fidelidade, mas por causa da intenção e o amor dEle. E é Ele que nos cuida de nós, que vivemos num mundo de injustiça. Vamos ficar de pé e vamos orar. Ó Deus, nós humildemente estamos na Tua presença, pedindo para que o Senhor crie em nós um coração fiel a Ti. E que nas dificuldades maiores que ocorrer na vida de cada um de nós, e que o Senhor permitir, nós possamos, ó Pai, olhar para o alto e lembrar na Sua palavra de que o Senhor é conosco,
que a tua palavra é verdadeira e que o Senhor honra a obediência ao Senhor. Ó Deus, faz de nós homens e mulheres fiéis a Ti. Traga paz ao nosso coração enquanto vivemos essa fidelidade para a Tua glória. E que isso sirva para testemunho ao mundo de quem o Senhor é e como o Senhor age na vida dos seus. Em nome de Jesus nós oramos e pedimos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós hoje e para todo sempre.